Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui com mais um episódio do nosso podcast Núcleo e Você. E eu tô te convidando a saber mais informações hoje sobre síndrome de burnout. A gente convidou aqui a psicóloga Larissa Conceição, que participou inclusive da nossa revista Conexão Núcleo Saúde. A gente explorou bastante o tema na revista, mas mesmo assim a gente achou importante trazer esse conteúdo aqui para você. A gente falar mais sobre esse assunto, desmistificar um pouco sobre a síndrome, identificar algumas características. O bate-papo tá super legal e você vai acompanhar a partir de agora. É isso mesmo, pessoal. Eu falei com vocês que nós entraríamos num assunto bem legal, diferente, que tá em alta, né? A gente vai falar sobre burnout. E a gente trouxe aqui uma convidada que inclusive participou da nossa revista Conexão Núcleo Saúde. Vou apresentar aqui para vocês, que é a Larissa Aracajuana, 27 anos, tem a graduação e bacharel em psicologia desde dezembro de 2018, é pós-graduada também em psicologia clínica analítico-comportamental, já trabalhou inclusive no NASF, né, o Núcleo de Apoio à Saúde da Família da Rede de Atenção Básica do município de Frei Paulo e desde julho de 2023 faz parte aí da equipe do Hospital São Lucas, que inclusive é um dos nossos parceiros aqui da cooperativa. Olha, Larissa, seja muito bem-vinda, a gente está muito feliz em você ter apoiado mais um convite nosso, não só da revista, mas agora aqui do nosso podcast. Muito obrigada pelo convite. Só para ambientar como começa a nossa conversa, né? A síndrome de burnout é um estado de esgotamento físico, emocional e mental, geralmente causado por estresse prolongado no ambiente de trabalho. Foi identificada pela primeira vez, por incrível que pareça, na década de 70. Desde então tem sido objeto de estudo em diversas áreas, especialmente na psicologia e também na medicina ocupacional. O burnout ele surgiu como um indivíduo quando ele tenta enfrentar demandas excessivas e prolongadas no trabalho, sem conseguir lidar aí, infelizmente, com essas questões que vão acontecendo durante os dias, né? Nos dias de hoje, os aspectos ligados ao burnout tornaram-se mais proeminentes devido a vários fatores, né, que a gente já sabe, como globalização, tecnologia, por exemplo, né, que criaram essa cultura do trabalho, o trabalho rápido, em busca de muita informação, e é claro que a gente chega também nas redes sociais. As redes sociais também acabaram criando vários gatilhos. E aí a gente sabe que os psicólogos trabalharam bastante, inclusive a Larissa, durante a pandemia. A Covid trouxe também desafios adicionais, né, como o aumento do trabalho remoto, a incerteza econômica, as preocupações com a saúde, que podem agravar os sintomas de burnout para muitas pessoas. Larissa, eu dei aqui só uma introdução porque é um tema que não é tão simples, né? Mas ao mesmo tempo a gente vê muitas informações girando em torno do tema. Mas você como profissional, explica pra gente de fato qual a diferença entre o estresse e o burnout. Burnout a gente já viu algumas situações que parecem muito com o estresse do dia a dia, né? Como é que eu posso identificar? Então, o burnout, a síndrome do burnout, ela ocorre justamente pelo excesso do estresse. É o estresse crônico, né? A cronicidade do estresse. Então, no ambiente de trabalho, quando o indivíduo ele vem enfrentando diversas situações, ele acaba obtendo também uma idealização daquele trabalho, daquele ambiente, da forma da execução, ele acaba desencadeando o burnout por não conseguir corresponder também àquelas expectativas, né? E essa idealização, ela advém não somente da autocobrança, mas também das cobranças sociais, né? Você trouxe agora também sobre a questão da tecnologia, né? E hoje, com a facilidade que a gente tem de acesso à internet, a gente também observa que existe um nível de autocobrança, de comparação, né? Então, tudo isso também muita contribui. Informação chegando ao mesmo tempo, né? Que eu particularmente, às vezes eu fico muito ansioso com tanta informação que às vezes acaba chegando, ou a falta dela, né? Cadê? Como é que não atualiza? Ih, o Instagram caiu, e agora? O imediatismo, coisas simples, né? Que acabam realmente criando gatilhos pra gente. Larissa, agora me diz, como que a gente pode considerar de fato a síndrome de burnout e seus sintomas? Quais são esses sintomas característicos? Certo. Um dos sintomas característicos seria a exaustão emocional,
né, que se dá pelo cansaço emocional, que também acaba levando ao cansaço físico. Né? É aquele sentimento de que está cansado, de que não aguenta mais, que mesmo com intervalos de tempo longo, quando retoma, recomeça aquela sensação de que está exausto, estou esgotado. Né? Temos também a despersonalização, que é a perda da caracterização do indivíduo. É como se ele não se reconhecesse mais, né, naquele ambiente de trabalho, ele passa a se enxergar de uma forma diferente. E temos também o distanciamento. Ele começa a se distanciar de pessoas, ele começa a se distanciar das relações no ambiente de trabalho. Como funciona essa despersonalização? Ele não sente o desejo mais de trabalhar ou ele não se identifica mais no ambiente de trabalho? Isso, ele não se reconhece mais naquele ambiente de trabalho, ele não se reconhece na execução daquele papel dele profissional. Ele mesmo acaba tirando o seu próprio mérito do trabalho, é isso? Isso, ele se cobra muito, ele não reconhece as conquistas, ele vai perdendo um pouco dessa do visão. Brilho, né? Isso, exatamente. Caramba. E isso acontece de forma gradual, não é de um dia para o outro. Né? Então, aos poucos, vão sendo levantados sinais que a gente precisa estar atento e se conhecer muito bem para que a gente possa reconhecer e já buscar ajuda de imediato. Que é difícil, né? Porque, de verdade, a gente não se conhece inteiramente. Por isso que é tão importante ter o acompanhamento de vocês, né, profissionais, que muitas das vezes a gente só procura quando o problema já está instalado. Exatamente. Você consegue receber muitos pacientes ou encontra diagnósticos dessa forma? Pessoas que te procuraram antes ou pessoas que só te procuraram porque o problema já está assim, no pior? Geralmente, a tendência que a gente tem de receber em clínica são pacientes que já estão com um nível muito agravado. Então, geralmente, deixa para procurar quando realmente não está sustentando mais. E aí é algo que eu sempre comento, né? Eu sempre menciono. A terapia, ela também tem um viés preventivo, né? E não só do tratamento em si. Então, a gente pode também fazer terapia, a gente pode buscar tanto pelo autocuidado como forma de prevenção. Sim, verdade. Eu acho muito importante. O trabalho de vocês é um trabalho também árduo, porque às vezes até eu penso, nossa, o psicólogo ele recebe uma carga às vezes tão negativa, né? Dependendo do problema do paciente. Como é que vocês se cuidam também? Precisa de ter um profissional muito interessante cuidando de vocês, né? Precisamos de terapia também. Porque realmente essa carga ela pode se instalar em você, né? Acabar puxando um problema que não é seu. Sim, com certeza. Uma coisa que eu vi desde a faculdade, que eu levo até os dias de hoje, é que para que eu consiga ajudar alguém, eu preciso estar bem. Então, eu sempre utilizo isso como uma forma de lembrar da importância de me cuidar para que eu possa cuidar do outro. Né? Até porque a gente não consegue fazer isso se a gente não está bem. Né? Por isso que é importante. Seria difícil, né? Cuidar de alguém se você não está na vibe, não está muito bem. Isso, realmente. Exato. Larissa, me diz, quais são os principais fatores de risco que podem levar alguém a desenvolver o burnout? Então, alguns deles seriam o excesso de trabalho, a dificuldade de delimitar tempo para trabalho e para atividades de lazer, que a gente também vê muito isso, né? Deixa eu botar assim minha mãozinha porque eu estou me identificando. Conte mais. A terapia está em dia? Não tá não, que vergonha. Então vamos atualizar. Vamos lá, essa parte eu acho que eu vou pedir para o Leonardo cortar. Mas é isso. Algumas das características são essas: o excesso de trabalho, aquela dificuldade de limitar um tempo para estar trabalhando, para ter atividades de lazer. A gente considera também algumas práticas de autocuidado como importantes e essenciais para que a gente possa estar se reenergizando para o dia a dia, né? Para que a gente possa estar se motivando, como, por exemplo, atividade física, alimentação saudável, a própria terapia em si, uma prática de mindfulness também, de relaxamento, meditação, que também ajudam bastante, né, a gente manter o equilíbrio emocional. Então, todas essas estratégias, elas dão um suporte para que a gente possa reduzir esses fatores de risco. Que
já são bem proeminentes, né? Já no sentido de fato, aumentar essa carga negativa que você acaba levando, né? Exato. Que eu concordo plenamente com você. Acho que, de fato, todo mundo precisa fazer terapia. Sim. E não tô brincando. Recentemente eu falei novamente com o meu psicólogo que faz isso, porque tem certos momentos que a gente deixa de fazer. Ah, não, eu tô bem, né? Tá tudo certo. Mas a gente entende que tem certas coisas que o compartilhar, só o fato de compartilhar já é muito interessante, né? Você já se sente mais leve. É um trabalho muito interessante. Eu acho muito legal. Larissa, eu agora te pergunto, como é que o burnout ele pode afetar a saúde física e mental? Porque a gente sabe que o mental já é algo que afeta, de fato. Mas como é que ele pode levar o restante, né? É uma cadeia, quase um dominó, né? Que quebra tudo. Isso. Então, nós somos seres biopsicossociais e espirituais. Então, tudo aquilo que desestabiliza qualquer área da nossa vida, seja física, mental, espiritual, social, acaba também afetando todas as outras áreas, né? Então, o burnout ele pode afetar tanto nesse sentido da exaustão, né, que ela vem não só com a exaustão física, emocional, mas também com a exaustão física, né, aquele cansaço, a falta de vontade de fazer, de executar outras atividades, né, a perda de outras experiências também, de vivências. Então, tudo isso também acaba cometendo o aspecto físico. E o fato de, por exemplo, eu continuar minhas atividades, mas mesmo assim a parte mental ela não está funcionando tão bem, né? Como é que eu posso delimitar isso? Porque às vezes eu posso ter uma pessoa que continua com as suas atividades, mas não está fluindo tão bem, eu não estou conseguindo mentalmente levar isso adiante. Como é que eu posso também identificar essa parte? Então, eu acredito que o primeiro passo é realmente você reconhecer e estar atento aos sinais. Né? Como eu falei, é muito importante que você se conheça, que você observe a sua rotina, que perceba se você está tendo alguma influência nas suas relações, né? Porque isso também acaba refletindo nas relações em casa, como o indivíduo começa a chegar em casa mais cansado, não tem tanto tempo mais para dedicar à família. Então, todas essas características, elas são características que a gente precisa estar atento, isolamento. Porque às vezes a família ela acaba não percebendo, né? Porque a própria pessoa tenta sabotar isso, de não fazer com que as outras pessoas percebam essa mudança. Porque a rotina continua. Ah, não, a pessoa está trabalhando, conversa, sai e tudo mais. Mas a gente não sabe por dentro, né? Como é que ela está. Isso. Então, de fato, esse se conhecer e querer ajuda, né? Eu acho que a pessoa precisa querer ajuda. Reconhecer é o primeiro passo, né? Quando a gente reconhece e busca esse suporte, a gente consegue ter um bom desempenho no processo terapêutico. Que eu acho que, inclusive, é uma das coisas que talvez seja um desafio para vocês. Sim. Né? A pessoa imaginar que, não... Tem aquela famosa frase, mas eu não sou doido, o que é que eu vou fazer no psicólogo? No psiquiatra? Não, como assim eu vou pro psiquiatra? Aí tem essa resistência, né, com os profissionais ou se ver que eu preciso de ajuda. Eu acho que é o que mais vocês encontram. Sim, porém hoje está diminuindo. Eu acredito que a gente teve um ganho muito grande, principalmente no pós-pandemia. Né? Porque muitas pessoas ficaram em casa, acabaram tendo maior ansiedade, né? Então, e fora várias outras questões, perda de emprego, readaptação, né? De formato de atuação, tanto no trabalho como na vida. Sim. Né? Então, as pessoas se permitiram um pouco mais conhecer qual é o papel da psicologia e da psiquiatria. Então, eu acredito que hoje a gente ainda tem muito para conquistar, mas que a gente já teve um ganho muito grande referente a isso. Sim, verdade. Né? Mas ainda ouvimos esse tipo de frase. Sempre. Sim. Deixa eu te perguntar, agora quais as estratégias, né? Eu acho que tem várias estratégias que a gente poderia citar aqui de prevenir no local de trabalho. Porque a gente sabe que o local de trabalho pode ser, sim, um dos principais gatilhos para o início do burnout, né? Sim. Que está ali, na veia do burnout.
O que é que você pode nos dizer em relação a isso? Então, dentro do próprio ambiente de trabalho, a gente pode adquirir algumas estratégias para facilitar o nosso dia a dia e para que a gente possa se sentir bem e confortável também naquele ambiente. Eu sempre pergunto para as pessoas o que é que te faz sentir bem, o que é que te faz se sentir confortável. Tente inserir um pouco disso no seu ambiente de trabalho, obviamente dentro do que for possível, né? Por exemplo, se você está num espaço que é uma sala toda branca, mas você gosta de quadros, coloca um quadro na sua sala, tenta trazer um pouco de conforto para aquele ambiente, coloca uma foto, pratique também atividade física, ajuda bastante, né? A gente sempre recomenda, de modo geral, para o cuidado preventivo mesmo, em saúde física e mental também. Sim. Né? Então, algumas práticas que a gente pode ir inserindo no dia a dia, uma pausa, que muitas vezes para algumas pessoas isso é algo muito difícil, né? Mas só o simples fato de você fazer uma pausa no seu trabalho pode também ajudar bastante. Em bater papo, falar sobre outras coisas, né? Criar Exato. esse networking também com seus colegas. Isso, Legal. Com certeza. Buscar suporte, né? Uns nos outros, compartilhar sobre o dia a dia com os colegas, o dia a dia de trabalho, né? Então, tudo isso facilita. Fora a terapia, né? Que Fora aí... a terapia. Esse não pode deixar de lado, né? Agora, Larissa, me diz, a gente está sempre falando da pessoa que já está acometida, né? E agora, o lado contrário, do empregador. Sim. Né? Ele tem esse papel de responsabilidade. Como é que ele pode prevenir? Até porque eu perco alguém que poderia contribuir, né? Se eu tiver um índice muito alto de pessoas que estão sendo acometidas pelo burnout no meu ambiente de trabalho, então alguma coisa está acontecendo. Sim. Eu tenho que criar estratégias também para que os meus funcionários eles estejam, que eles trabalhem, óbvio, que tenham essa produção, mas que seja uma produção muito mais benéfica, né? Sim. Que ele esteja trabalhando para o bem, que eles tenham esse crescimento profissional. Todo mundo quer isso. Com certeza. E aí, como é que o empregador ele pode ter essa responsabilidade, esse papel importante para os funcionários? Então, eu acredito muito que os líderes, né, eles têm um papel fundamental nesse sentido também de proporcionar uma qualidade e um bem-estar para a equipe de trabalho no ambiente de trabalho. Sim. Né? A gente considera o trabalho, em muitas situações, como algo que precisa de um sacrifício, que precisa de um esforço. E não necessariamente precisa ser somente isso. Óbvio que a gente precisa se dedicar a algo, Claro. né? Mas a gente também pode encontrar formas de manter um equilíbrio nisso. Então, os empregadores propor momentos para os funcionários, para as equipes, né? De forma que eles possam ter um momento de fala, um momento de troca, uma dinâmica que eles possam realizar, né? Proporcionar talvez alguma facilidade na prática de atividades, como atividade física, dentre outras. O próprio descanso, né? O repouso entre uma atividade e outra também é muito importante. Tentar delimitar ao máximo atividades para que ninguém fique sobrecarregado, porque a gente também vê muito isso, né? De sobrecarga de um profissional em comparação a outros. E dividir essas tarefas para que todo mundo possa ir se ajudando. Eu acredito que essas são algumas das formas que os empregadores podem estar realizando para somar, né, com as equipes. Com certeza. Olha, para você que está assistindo ao nosso podcast, a gente está com a Larissa Conceição, que é psicóloga e participou da nossa revista Conexão Núcleo Saúde. Né? A gente falou lá, foi uma entrevista bem legal, que eu vou inclusive pedir a sua opinião. O que é que você achou de se ver lá na revista? E aí a gente trouxe esse tema, né? Porque era um tema muito extenso. A gente teve 2 páginas de revista, mas a gente sabe que é um assunto que gera dúvidas, que às vezes você não tem tanto acesso, gostaria de ter acesso. E hoje o nosso trabalho é muito mais social aqui com esse podcast. É você entender também, né? Como funciona essa síndrome, se por acaso você tem algo que esteja compatível à síndrome e às vezes não percebeu, enfim. Larissa está tentando aqui tirar essas nossas dúvidas. Larissa, inclusive, o que é que você achou da revista? Como é que você
se viu, né, lá Sim. sendo entrevistada, falando de um assunto importante, representando uma instituição importante aqui do estado também, né, que é o Hospital São Lucas. Enfim, fala aí pra gente. Então, eu me senti muito honrada, né, de participar desses momentos, tanto da revista, né, da entrevista, como também hoje aqui da gravação do podcast. Fico muito feliz de estar somando com o conhecimento, né? Estamos aqui para aprender e para compartilhar, né? E vamos uns aprendendo com os outros. É verdade. E uma coisa que me chamou bastante atenção referente ao retorno que eu tive da entrevista na revista foi que algumas pessoas me disseram que nunca tinham ouvido falar sobre burnout. E Caramba! para mim foi surpreendente também, né? Então eu acho que foi algo que me fez ficar mais E é feliz algo que ainda. a gente escuta bastante, né? Isso, Falando exato. sobre isso. Ou conheço pessoas que foram Que já tiveram um acometidas. diagnóstico. É impressionante. Mas Exatamente. veja como é a informação, né? A gente sempre Isso. tem que bater realmente na tecla, né? Para que não seja esquecido. Sim. É a mesma coisa, como a gente falando dos empregadores. O empregador, não, vou fazer uma ação diferente aqui, vou fazer uma festa. E aí depois não tem mais nada, acabou, né? É a mesma coisa do Setembro Amarelo. Vamos falar sobre Exato. o Setembro Amarelo e depois o ano inteiro a gente não vê mais nada. Não fala O mais mês sobre LGBTfobia, enfim, vários assuntos que devem ser tratados diariamente, né? Que eu acho que vocês têm esse papel fundamental, né? De Com certeza. explorar vários assuntos em terapia ou não, através de conhecimento como aqui, revistas, jornais, sites, a gente precisa levar conhecimento, né? Com certeza. Instagram também, que hoje é uma facilidade bastante, né? Sim, verdade, grande verdade. da gente trocar conteúdo. Tem o seu lado positivo, né? As redes Tem, sociais. com certeza. Tudo que é usado com equilíbrio. Vamos falar então positivo. das redes sociais. A gente entra Vamos. nesse ponto. A gente sabe que redes sociais é um campo importante nos dias de hoje, né? É um ambiente que nós fornecemos trabalho, nós fornecemos realidade, utopia, tem de tudo na internet, Sim. né? Inclusive a informação que chega ao piscar de olhos. Essa semana eu estava falando, inclusive com uma colega minha, eu disse, nossa, é engraçado que eu não assisto Big Brother, mas ele chega até mim. De alguma Eu entro no Instagram, então cada perfil, ou de memes, ou um perfil de qualquer notícias, sites importantes, né, que trazem conteúdos também de responsabilidade, que me entregam também sobre o conteúdo. Então eu não preciso mais assistir para saber o que está acontecendo no programa, porque a informação ela chega realmente no piscar. Sim, verdade. E aí como é que eu posso tratar isso agora? Que a internet ela é essencial, eu não posso viver sem, mas também controlar os meus acessos, os meus gatilhos de ansiedade que eles podem criar e até aumentar, né, a potencializar o burnout. Sim. Então, uma dica que eu sempre dou para as pessoas que eu acompanho, quando elas trazem alguma questão referente às redes sociais, é justamente que elas tentem, pelo menos no Instagram, a gente consegue fazer isso, né? Instagram, Facebook, algumas outras redes, a gente consegue selecionar alguns conteúdos. Eu sei que não todos, porque a gente tem uma aba, né, que acabam aparecendo conteúdos. Os algoritmos e tudo mais, Isso. né, para entregar para você. Exatamente, mas eu sempre oriento que vão reduzindo aqueles conteúdos que não vão lhe fazendo bem. Na pandemia, por exemplo, por lidar com saúde mental também, eu acabei deixando de lado os jornais, né, de televisão. Então eu não assisto mais jornal, mas eu acompanho notícias de outras formas, por exemplo, pela internet, acesso sites confiáveis, né, fontes confiáveis, para que eu possa ter acesso a esses conteúdos. Então, da mesma forma, eu sugiro que façam com as redes sociais. Determinem horários para utilizar, não algo rígido, porque senão acaba se tornando também pesado, né, engessado, mas determinar período, né, agora eu vou usar um pouco meu telefone, daqui a pouco agora eu vou deixar um pouco de lado, vou fazer uma outra atividade, vou vivenciar o meu agora com as pessoas que estão aqui, né, porque muitas vezes a gente também acaba direcionando muito essa atenção para as redes sociais, para o telefone, e esquece que a gente tem meio, né, de outras pessoas aqui também do nosso lado, que a gente pode estar vivendo outras coisas além
dali das redes sociais. E quem vive disso? Quem trabalha com isso, né? Quem trabalha com redes sociais, como é que faz, Larissa? Então, reduz, de alguma forma reduz, e eu oriento que separe também. Se possível, separar o contato de trabalho do contato pessoal, né? Eu, por exemplo, enquanto psicóloga, também trabalho com redes sociais, né? De certa forma, pelo contato com os meus pacientes. Eu não posso fazer essa distinção. Até divulgação do seu trabalho, né? Também, Isso, né? Exato. Mas eu não posso fazer essa distinção, até porque a gente acaba atendendo algumas situações emergenciais. Sim. Porém, eu sempre determino, agora é o meu tempo, então a partir de tal horário eu não vou responder mais mensagens que não sejam mensagens de emergência, né? Algo que demande ali naquele momento uma certa urgência. Então tentar ter esse filtro mesmo, criar filtros que possam ser confortáveis para você. Pronto, a gente entrou num ambiente agora que a gente pensa nas profissões, né? Sim, pessoas que trabalham com isso e pessoas que são suscetíveis a isso, né? Algumas profissões, de fato, geram muito mais cobranças, tem a pressão do ambiente. Então, existem essas profissões que são mais suscetíveis ao desenvolvimento do burnout? Sim, com certeza. A área da saúde é uma delas, né? Meu Deus. Inclusive, no próprio pós-período pandemia. Né? No período pandêmico, na verdade, foi uma fase muito difícil e desafiadora, né? Você lidar com as perdas, tanto com as incertezas, porque no início a gente não sabia como seria, o que seria, o que iria acontecer, né? A espera pela vacina, então a perda das suas atividades de modo geral, então tudo isso contribui bastante. Né? Perda de colegas, perda de familiares, e mesmo assim continuar trabalhando, realmente foi muito complicado. Fora assumir aquele risco, né, de você estar ali na linha de frente, cuidando do outro e estando mais suscetível a acabar também... Vínculos familiares, né? A pessoa que trabalhava na área da saúde, tinha que sair de casa, né? Ou criar uma rotina para não... ter o perigo, né, de expor os seus familiares ao vírus. Realmente é até difícil lembrar, né? Sim. Pensar que a gente viveu isso é muito complicado. Sim. Mas eu acho que tudo também tem seu lado positivo. A gente aprendeu bastante com isso e vamos lutar para que nunca mais aconteça algo assim. Com certeza. Pelo menos não nessa geração que a gente está aqui, eu não quero viver mais isso. Não queremos. Larissa, quais são os desafios, então, enfrentados por profissionais que sofrem um burnout, né? Que eles estão em busca de tratamento, em busca de apoio? Veja, um dos maiores desafios eu acredito que é permanecer inserido naquele ambiente de trabalho, inicialmente, e posteriormente, no caso, geralmente alguns são afastados mesmo do trabalho para que possa ter esse tratamento de forma efetiva, e posteriormente tentar se reinventar nesse ambiente de trabalho. Porque muitas vezes, como eu falei lá no início, vem de uma idealização que o indivíduo ele cria sobre o trabalho. Então você precisa rever todas essas questões, rever a forma que você estava executando as suas atividades e as suas funções no dia a dia. Né? Como eu falei, tentar fazer as coisas também de uma forma mais tranquila, de uma forma mais sutil, não esquecendo do descanso também, não ultrapassando os próprios limites. Então, esses são um dos maiores desafios. Além do desafio de reconhecer que possui o burnout. Também é um desafio você reconhecer que tem uma síndrome. Vivendo isso, né? Isso, exatamente. E aceitar o tratamento, né? Então, são vários desafios que são enfrentados, mas o burnout tem um tratamento, né? Então... O tratamento, a maioria deles é com a psicoterapia ou vem também com o uso, né, de medicação? Pode acontecer também esses casos? Sim, com certeza. Geralmente, tanto a psicoterapia com o psicólogo, como também o acompanhamento psiquiátrico. A gente sempre sugere para que o paciente ele passe por uma avaliação para identificar se existe ou não a necessidade do uso de medicamentos. Você estava falando anteriormente, me fez lembrar alguns casos de pessoas que se viam na profissão, que estudaram 4, 5 anos, começaram a trabalhar e não sentiam prazer em estar ali, porque simplesmente talvez tenham sido escolha
que acontece bastante. Eu estou me formando para realizar o sonho dos meus pais. Sim. Né? Não, eu estou me formando nessa profissão porque vai me dar dinheiro. Eu quero muito dinheiro, então tenho que ir para aqui. Ou simplesmente houve algo que não era aquilo, né? Acabou descobrindo depois que se formou. Sim. Como é que você lida com esses profissionais assim, que chegam para você e dizem, estudei 5 anos e não era isso que eu queria? Então, inicialmente a gente precisa descobrir o que de fato aquele indivíduo gosta. Nós somos seres mutáveis, então hoje a gente pode gostar do que a gente faz, amanhã a gente pode descobrir algo novo referente a quem somos, ao que gostamos e mudar, né, somente. Pode ser que tenha também uma influência de outros aspectos, como por exemplo a realização de sonhos de outras pessoas, dos pares, familiares, mas também pode ser uma mudança pessoal. Né? Às vezes o indivíduo ele começou a se reconhecer mais atuando de uma outra forma, aquilo perdeu um pouco do sentido para ele, né? Então o primeiro passo é identificar o que é que aquele indivíduo gosta, o que é que deixa ele realizado, o que é que faz com que ele se sinta bem, o que é que faz ele sentir prazer, né, na execução. Porque como eu falei, o trabalho não é só sofrimento, né, como muitas pessoas consideram. Tem que ter o prazer, né? Com certeza. Você precisa minimamente gostar daquilo que você está fazendo. Não precisa gostar de tudo, mas você precisa gostar do geral do que você faz. Tem uma frase assim, né? Que você... quando você ama o que você faz, não vira um trabalho, vira um prazer, né? Você se sente bem em fazer aquilo. É tanto que às vezes você acaba levando para outros horários, né? Por gostar tanto, que é esse o perigo, né? Exatamente. E eu tenho esse problema, viu? Tenho esse problema, se você quiser pode começar a fazer a minha avaliação. Vamos conversar porque mais sobre isso. Eu gosto muito de trabalhar. Sim. E às vezes eu, de fato, acabo exagerando, acabo levando para outros horários, e trabalho à noite, no final de semana, e falam comigo, eu digo, meu Deus, não vou deixar de responder, vou responder, mesmo sendo fora do horário de trabalho. E tem os dias também que eu tô muito cansado, que eu tô exausto, que eu não quero nem saber, coloco até longe de mim, computador, celular, enfim, não. Vai ser o momento do meu ócio, sem fazer nada. Mas isso vem de algo que já aconteceu anteriormente, né? Vem já daquele cansaço de você já ter ultrapassado os seus limites. Exatamente. Né? Que eu acho que acontece com muitas pessoas. Acontece né? bastante. Muitas pessoas. Larissa, me diz agora, o que fazer se você suspeita que você tem? Primeiro você pode suspeitar, reconhecer o que fazer, eu posso me curar sozinho. Tem gente que acha que pode se curar só. Diz aí. Então, inicialmente, o primeiro passo é você buscar a ajuda de um profissional que esteja capacitado para te ajudar e te dar um suporte naquele momento. Tanto para uma identificação assertiva, né, identificar se realmente existe algum quadro de burnout ou se seria alguma outra demanda, que né, poderia referente. ser outra coisa, né? Sim, referente a um nível de estresse mais elevado que começou a interferir na sua vida, na sua rotina e não necessariamente ainda se qualificou como burnout, né? Então, buscar um profissional que possa te ajudar nesse momento a identificar aquela sintomática, se ela advém de um burnout ou de algum outro quadro e começar a atuar, né, de acordo com o que for sendo orientado pelo profissional. A gente sugere que busque um psicólogo e caso, a gente sempre fala, né, a parte sintomática esteja muito presente na sua rotina, você está sentindo muitas coisas que estão interferindo de modo geral na sua vida, nas suas relações e em outras atividades, também já buscar de imediato um psiquiatra para que ele possa dar um suporte, né, avaliar e prescrever uma medicação caso seja necessário. Os encaminhamentos, Larissa, seriam de fato psicólogo, psicanalista e depois um psiquiatra? Eu já posso procurar o psiquiatra? Tem algum caminho a seguir ou de fato procurar o profissional? Sim, então geralmente os próprios psicólogos a gente já percebe a demanda e já faz o encaminhamento direto para o psiquiatra, quando necessário. Porém, se o indivíduo quiser buscar também o psiquiatra, nada impede que ele já busque e já se antecipe também nesse cuidado. Né? Até porque o psiquiatra ele é um médico especialista em saúde mental.
né? É diferente do que muitas pessoas acabam tendo como visão do psiquiatra, né? Do profissional. Vou tirar uma dúvida. O psicanalista, ele faz o mesmo trabalho que o psicólogo ou eles têm abordagens diferentes? A forma de abordar é diferente. Uhum. É diferente. O psicanalista ele faz uma especialização à parte em psicanálise para que ele possa atuar nesse ramo. Então a conversa com o paciente é diferente? Ele tenta entrar na mente do... Olha aí, eu ignorante, sem saber. Não, Mas lá. Mas como é o tipo de abordagem? Então, a abordagem ela se faz diferente. Eu não tenho muito conhecimento a respeito da área. A gente estuda mais a parte básica da psicanálise, né? Mas o trabalho do psicanalista é voltado também para essa parte do tratamento do indivíduo. Eles focam muito também na infância, né? Na influência que alguns traumas e vivências da infância têm no hoje. Né? Então, eles acabam desenvolvendo um trabalho mais por esse viés. Porém, é uma área de estudo, né, que também está dentro da psicologia. Legal. Vamos lá, Larissa, a gente está quase chegando ao fim da nossa entrevista, e aí uma das perguntas que eu tenho para você é quais são as formas mais comuns de tratamento? Né? A gente fala da identificação, sim. Aí chegamos agora da busca, né? Sim. Fazemos o reconhecimento, buscamos um profissional, o profissional identificou que de fato é o burnout e agora o tratamento. Como se a gente se baseia neles? Certo, então o tratamento, como eu falei, vai ser com um profissional que esteja capacitado e apto para lidar com aquela situação naquele momento, né, para te dar um suporte. Geralmente o indivíduo ele é afastado também do ambiente de trabalho para que ele possa realmente tirar aquele tempo para se cuidar, para executar outras atividades que possam também ir devolvendo um pouco daquilo que foi perdido, né? E como eu falei, trabalhar também a própria pessoa para que ela possa estar pronta para executar uma nova atuação enquanto profissional. Não seria somente a terapia para trabalhar as vivências e demandas do trabalho. O indivíduo também precisa se moldar, né, para que ele possa ir no ambiente de trabalho, independentemente de qual ambiente seja, se ele vai retomar aquele que já havia, né, que estava afastado, ou se vai iniciar em um novo, mas que ele possa inserir novas práticas naquela rotina dele para conseguir atuar de forma com qualidade e com bem-estar. E, no caso, seria um tratamento contínuo? Ele Sim. tem prazo? Porque às vezes a pessoa pode chegar, né? Quantas Perguntar sessões quanto que eu tempo. preciso? Que nem Sim. fisioterapia, né? Sim. Não, então não temos como definir um prazo. Até porque cada ser é único, né? Então algumas pessoas enfrentam o processo terapêutico por um pouco mais de tempo do que outras, né? Então não temos um prazo. Depende muito de cada pessoa, depende muito de como ela vai aceitar aquele processo, de como vai ser aquela prática dele no dia a dia. Né? E qual o nível, né, que a pessoa está? Existem níveis do burnout? Nível 1, nível 2, nível 3? Então, a gente não qualifica como níveis, mas a gente percebe que alguns estados são um pouco mais agravados devido à permanência por mais tempo, né? Por exemplo, como eu falei, ele vai se desenvolvendo ao longo do tempo. Então, quando está no início, é muito mais fácil que o tratamento consiga... A reversão, né? Mais rápida do que quando já está ali, já prolongou muito, o indivíduo está ali naquele processo há muito tempo e não buscou um cuidado de início. Né? O burnout, ele pode chegar a um nível mais crítico da pessoa realmente não só cair na depressão, mas ir para casos mesmo de suicídio, enfim. Sim, com certeza. Inclusive, a gente escuta também bastante isso. Hoje, o índice de suicídio, infelizmente, tem crescido bastante. Né? E a gente escuta muitos casos também de pessoas que tentaram a faixa etária de adultos, né, maior para homens. Então, para homens? Para homens. E um dos fatores é justamente essa questão da parte do trabalho e financeira, né? Muitas vezes o homem, a gente sabe que culturalmente, né, socialmente, a gente tem aquela visão de que o homem é quem é o provedor. Né? É. Isso. Então, quando ele sai daquele papel de provedor, que ele se vê ali, por exemplo, no ambiente de trabalho, está exausto,
Ou, por exemplo, quando perdeu o emprego, perdeu o trabalho, ele pode ter um fator de risco a mais para o suicídio. Eu sempre acabo olhando você falando, eu fico olhando um pouco para a minha vida, as minhas vivências, e de fato, um dos maiores medos que às vezes eu tenho é de perder o trabalho. Nossa, o que eu vou fazer, né? Como que eu vou ajudar a minha família? Como é que eu posso sustentar a minha casa? Enfim, isso pensando num modo muito micro, porque existem núcleos familiares muito maiores, né? Que o pai tem 4 filhos, 5 filhos, cada um em uma escola, faculdade, esposa. E olhe também mulheres. Quantas mulheres que acabam virando a provedora da família, né? Mãe solo e tudo mais. Acho que cada caso é um mundo, né? Exato. É incrível isso. Exatamente. A gente realmente vê muitos casos também de mulheres com essa sobrecarga, né? Pelas diversas funções que exercem no dia a dia, que também advém de uma questão cultural. A mulher tem mais essa imagem do cuidar. Então acaba que hoje e que nós fazem mulheres muito mais, né? Cuidar de filhos, casa, marido, que não deveria ser isso, mas culturalmente, né, é muito forte ainda. Sim, infelizmente. É algo que a gente também precisa estar atento para que a gente possa ir desconstruindo aos poucos, né? Que eu acho que vocês acabam tendo muito isso, essas crenças limitantes da pessoa, né? Não, eu não posso fazer isso porque quem faz é meu marido. Eu não posso fazer isso porque meus pais nunca deixaram, né? Tem muito isso. Larissa, muito legal conversar com você, a gente entender muito mais esse tema, né, que foi abordado na revista, mas a gente sabe que a gente poderia conversar aqui o dia inteiro, né? Porque uma coisa vai puxando a outra. Mas, amplo, né? Muitíssimo obrigado por ter aceitado o nosso convite, não só da revista, mas aqui do podcast. A gente sabe aí da sua agenda atribulada, como foi difícil, mas a gente está muito feliz em você ter aceitado, ter separado do seu tempo aí para estar aqui com a gente. Imagina, eu que agradeço, né, pelo carinho e pela atenção também de vocês de terem me convidado para fazer parte desse momento. Com certeza, já pensei em outros temas para a gente conversar, viu? Vamos sim, estou à disposição. Para você que está assistindo aí o nosso podcast, muitíssimo obrigado. Você já sabe que você pode assistir todos os episódios lá no nosso YouTube, pode ouvir também no Spotify, até assistir pelo Spotify. Lá no Spotify tem também o modo vídeo, que você pode assistir quando você quiser. E a gente está em todas as plataformas. Eu não posso dizer, fique lá 1000 horas, porque senão a psicóloga vai... Mas segue a gente, marca lá as notificações no Instagram, no Twitter, no LinkedIn, no YouTube, Spotify, enfim, nós estamos em todas as plataformas para você saber de tudo que a cooperativa está trabalhando aqui. A gente está muito feliz por mais um episódio e próxima semana tem muito mais. Acompanhe a gente aí nas redes sociais e você fica sabendo de quais as entrevistas e conteúdos que a gente vai trazer aqui no nosso podcast. Até mais, muito obrigado e a gente se vê.